Pessoal, tudo bem? Como eu havia falado aí, eu sou professor do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física e meu produto foi basicamente uma sequência didática em cima do conteúdo Associação de Resistores, né? Eu sou professor aqui do estado de Goiás, especificamente da cidade de Goiânia, e só para constar aqui, nós utilizamos uma apostila padrão aqui para todos os terceiros anos, né? Então, eu dou aula só para os terceiros anos. Então, essa apostila, ela deve ser seguida por todos os professores de todo o estado de Goiás, no terceiro ano, né? E ela tem a seguinte ordem, mais ou menos. Ela tem aquela parte da eletrostática, né? Corrente elétrica, carga elétrica, processo de eletrização, aí depois vem campo, potencial, primeira, segunda lei de Ohm e associação de resistores. Então, como pré-requisito para essa aula aqui, para a realização dessa sequência didática aqui, o aluno tem que ter visto essas outras matérias, né? Ele tem que ter chegado aí, se for um currículo tradicional, até a segunda lei de Ohm, né? Ele consegue entender sem problemas aí os tipos de associação que nós temos. A primeira delas, nós temos três tipos de associação aí, né? Que é a série, a paralelo e a associação mista. Na verdade é duas. A associação mista é uma mistura das duas. Mas tranquilo, eu vou desenvolver a minha sequência didática aqui com vocês através do vídeo aqui para não ficar dúvida, né, de como proceder a hora que você, por exemplo, se você quiser aplicar essa mesma sequência na sua escola. Então, especificamente na associação em série, o que o aluno tem que entender, e tem que entender mesmo, são as características da associação em série, que são três, né? A soma das tensões em cada resistor vai te dar a tensão total. Então, por exemplo, se você tem lá três resistores, R1, R2 e R3, a tensão total é a soma das tensões em cada um dos resistores. Outra característica que ele tem que saber é que a corrente elétrica é a mesma em cada parte da associação em série. E a outra característica é que ele tem que saber que a resistência total ou resistência equivalente é igual à soma das resistências individuais em cada resistor. Então, se eu tenho uma associação em série com três resistores, né, a resistência equivalente vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, isso daqui o aluno tem que saber. Tem que saber, ele não pode sair dessa aula, né, dessa parte da aula, sem conhecer, sem identificar e sem entender essas características aí. Como que o professor pode proceder para o aluno entender isso? Então, vamos utilizar o simulador aqui. PET. Aqui, ó, Kit de Construção Circuito AC/DC. Então, o professor tem duas maneiras de fazer. Ou ele ministra a aula de associação em série, escreve no quadro e coloca as características, ou ele faz que nem eu vou fazer aqui agora, né? Ele utiliza do simulador e vai tirar do simulador, né, as características de uma associação em série. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é montar uma associação em série. Então, como é a primeira vez que você vai fazer com o aluno, não sei, né, você pode até fazer junto com ele, se você tiver um data show. Você tem que levar os alunos ou para o laboratório de informática, né, e provavelmente na minha tem, isso não é problema. Na minha escola tem um laboratório de informática com sistema operacional Windows. Eu acho que é exceção à regra da maioria das outras, né? Tem um Windows XP lá. Mas se na sua tiver Linux, não tem problema. Então, para o aluno aprender a mexer aqui, mais ou menos, que eu acho que ele não vai ter problema algum, que é muito fácil, você faz a associação em série com ele. Você vai fazendo com ele passo a passo. Ao invés de você escrever no quadro, você coloca o data show e pede para os alunos seguir você passo a passo. Então, vamos montar aqui uma associação simples, né? Uma associação em série simples. Eu vou pegar três lâmpadas, que é um tipo de resistoras,
de resistores, vou colocar aqui. Se eu quiser pegar resistor, eu posso também, mas eu não vou querer pegar. Vamos pegar a lâmpada que o aluno está mais acostumado. Então eu vou ligar uma lâmpada na outra. Pegar o fio e estou ligando uma lâmpada na outra. Pego aqui e vou fazer uma associação em série. Eu vou pegar o fio, vou baixar. Tá vendo? É só clicar com o mouse, ó, e arrastar. Vou colocar aqui algumas baterias, porque tem que ser geradores, né? Vou colocar aqui 3. Vou colocar mais um fio. Outro fio. Vou colocar um interruptor, uma chave liga e desliga e vou unir. Pronto. Então, aqui eu tenho uma associação em série. Como que eu identifico uma associação em série? Né? Basta você, por exemplo, uma maneira, como o aluno não viu o circuito elétrico, não sabe o que é nó, malha, essas coisas assim, ele só vai ver isso depois, você fala para ele, uma das maneiras que você pode fazer o aluno enxergar é falar que a corrente só tem um caminho na associação. Quando a corrente tiver só um caminho na associação, a associação é em série, tá? Você pode dizer isso para ele identificar. Por exemplo, a corrente só pode ficar fazendo isso daqui, né? Só pode fazer isso daqui, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vai depender da polarização aqui das baterias, mas ela só tem um caminho para ela percorrer. Então, quando isso acontecer, a minha associação é em série, tá? Então, como que eu identifico uma associação em série? Quando a corrente só tem um caminho para ela percorrer na minha associação. Então, aqui é uma chave liga e desliga. Ó. Eu vou ligar, as lâmpadas acenderam. Essas bolinhas aqui representam a movimentação dos elétrons, tá? Aqui, ó, você tem algumas opções. Eu vou clicar aqui em mostrar valores, tá vendo? Cada lâmpada minha aqui tem 10 ohms de resistência. As minhas baterias têm 9 volts. Eu tenho 3, então são 18 volts. 18 não, 27 volts. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir a tensão. Como eu falei para vocês, eu não sei a sua situação. O próximo conteúdo da apostila são medidores elétricos. Aí você vai ver como que funciona o voltímetro e como que funciona o amperímetro. Aqui, para essa sequência didática, eu não vou falar como é que funciona isso aqui, só vou pedir para eles utilizarem essa ferramenta, tá? Porque isso é conteúdo, seguindo a apostila que eu me encontro, aí vai depender de você, o professor de outro local, ele já se ele quiser explicar dentro do simulador, ele tem total liberdade. Eu não, eu só vou me ater à associação de resistores. Então, primeiro, eu vou medir a tensão total. Ok, a tensão total. A tensão total, essa aqui é a lâmpada 1, essa é a lâmpada 2, essa é a lâmpada 3. Então, a tensão total deu 27 volts. Aí, o que você faz? Você vai lá e pede para o aluno preencher essa tabelinha aqui, ó, que está na sequência didática. A tensão total é 27 volts. Né? Ele vem cá e coloca 27 volts. Depois, você pede para ele medir a tensão só no resistor 1, só na lâmpada 1. Então, o resistor na lâmpada 1 é o quê? Quanto que está dando aqui? 9 volts. Pede para ele medir a tensão na lâmpada 2. Também deu 9 volts. Tá vendo? E você pede para ele medir a tensão na lâmpada 3, que também está dando 9 volts. Aí, todos esses dados eles vão preencher aqui. Ó. A tensão 1 deu 9 volts, a tensão 2 deu 9 volts e a tensão 3 deu 9 volts. Então, ele viu que a total deu 27. Se ele somar a tensão 1 com a tensão 2 com a tensão 3, ele vai ver que a tensão total é a soma das tensões. Então, a primeira propriedade, o primeiro objetivo da aula, eu vou ter, né, atingido se o aluno entender. A tensão total, que é 27 aqui, ó, 27 a tensão total, é a soma das tensões. Então, aqui deu 9, aqui vai dar 18 e aqui vai dar 27 volts.
Então, na associação em série, a tensão total é igual à soma da tensão em cada um dos resistores. Beleza? Depois de ter feito isso, nós vamos medir corrente. Olha só, tem duas maneiras de você medir a corrente aí. Tá? Para você falar para o aluno que a corrente elétrica ela tem que ser, para você utilizar um medidor que ele tem que ser usado em série, agora fica complicado, né? Mas se você quiser, sem problema, você tira aqui, ó, você remove e pega o amperímetro. Pega o amperímetro aqui e faz o contato. Ó, por exemplo, aqui, ele liga, ó. Aí ele tá, não encaixou. Tá? Então deu 0,9 amperes. Mas aí fica complicado você falar para o aluno que para ele medir corrente elétrica ele vai ter que tirar trechos do circuito. Mas o simulador te dá uma opção, olha só, quer ver? Deixa eu parar o circuito aqui. Deixa eu desconectar. Deixa eu desconectar isso aqui, eu vou remover esse amperímetro e vou pegar esse aqui, ó, amperímetro sem contato. Deixa eu fechar novamente o circuito. Ó, amperímetro sem contato, esse aqui, ó. Então, quando você clica aqui e coloca aqui sobre o fio, ele já te dá a corrente elétrica. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, 0,9 amperes. Né? Mede a corrente aqui, ó, na lâmpada 1. Então, deu 0,9 amperes. Mede a corrente aqui entre a lâmpada 2 e a lâmpada 3. 0,9 amperes. Mede a corrente logo após a lâmpada 3. 0,9 amperes. Mede a corrente entre o interruptor e as baterias. 0,9 amperes. Mede a corrente depois das baterias ou antes da lâmpada L1, 0,9 amperes. Então, a corrente é a mesma em qualquer parte da associação. A associação é em série, então a corrente é a mesma em qualquer parte do circuito. Aí você vem aqui e pede para ele preencher. Quanto que deu a corrente na lâmpada 1? 0,9. Quanto que deu na lâmpada 2? 0,9. Quanto que deu na lâmpada 3? 0,9. Então, a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. É uma propriedade da associação. Você acabou de medir aqui, ó, a corrente em qualquer parte do circuito, nesse caso aqui, com esses valores, está dando 0,9 amperes. 0,9 amperes. Então, você provou, né, a segunda propriedade, o segundo objetivo da sua sequência didática, né? Você tem que fazer o aluno entender isso aqui, né? Que a corrente é a mesma em qualquer parte do circuito, se a associação for em série. Beleza? Depois, como é que você faz para ele descobrir a resistência equivalente? Ó, muito simples. Muito simples. Olha só, ele não vai ter preenchido essa tabela? Então aqui, ó, essa tabela aqui, a tensão total foi 27 e a corrente total foi 0,9. Então a resistência total ou equivalente, esqueci um L aqui, ó, vou ter que corrigir depois. A tensão total vai ser 27 dividido por 0,9. Aí você mede a resistência da lâmpada 1, que vai ser a tensão 1 dividido pela corrente 1, que é 0,9. A tensão 1 é 9, aqui vai ficar 9 por 9 volts dividido por 0,9 amperes. Aqui do mesmo jeito e aqui do mesmo jeito. Aí você vai concluir, ó, que a resistência total é a soma das resistências, ou que a resistência equivalente na associação em série é a soma das resistências, né? Tem uma outra maneira de você fazer isso aqui, olha só, você pode fazer assim, ó. A primeira lei de Ohm, né? Tensão igual a resistência vezes a corrente. Vamos pegar aqui, isso aqui eles já comprovaram. Aqui eles já comprovaram já, né, que a corrente na associação em série é igual em qualquer parte. E aqui também, que a tensão total da associação em série é a soma das tensões. Então eu posso calcular aqui, a tensão 1 vai ser quem?
o resistor 1, aplicando a primeira lei de Ohm, resistor 1 vezes a corrente, porque a corrente é a mesma. A tensão 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente, porque a corrente é a mesma, eu estou chamando de I. Na tensão 3, do mesmo jeito, vai ser a resistência 3 vezes a corrente. Né? Aí o que eu faço? Eu substituo aqui, ó. Substituo aqui, nessa fórmula das tensões. A resistência equivalente, ou total, vai ser a resistência equivalente vezes a corrente, que é a mesma. Aí a tensão 1 vai ser R1 vezes a corrente, está aqui. A tensão 2 vai ser R2 vezes I, porque a corrente é a mesma. A tensão 3 vai ser R3 vezes I, né, que tinha que aparecer aqui e não apareceu, vezes I. O que você faz? Você não tem I em todos os termos? Tem, aí você corta os I's. Aí você vai ter que a resistência equivalente é igual à soma das resistências em cada um dos resistores. Resistência equivalente na associação em série é a soma das resistências. Ok? O que você pode fazer mais no final? Olha só. Você aproveita a oportunidade, eu coloquei aqui, ó, olha só. Aproveite a oportunidade e use como exemplo prático dessa associação circuitos usados nos arranjos lâmpadas de Natal. E explique por que quando uma lâmpada queima, ou não precisa nem queimar, parte do circuito usa essas lâmpadas natalinas, e quando você retira uma lâmpada, parte ou o resto, dependendo de como essas lâmpadas se comportam, dependendo de como que é essa associação, se você retirar uma lâmpada, parte delas param de funcionar. Por quê? Porque você desconectou, né? Você desconectou uma lâmpada, né? E pergunte para os alunos, por que não é viável fazer instalações elétricas residenciais só em série? Por exemplo, na sua casa, lá na casa do aluno João. Se uma lâmpada parar de funcionar, se você tirar uma lâmpada lá, o resto para de funcionar? A geladeira para de funcionar? Não, né? Aí você tem que levar os alunos a pensar sobre isso. Tá? E você pode até fazer o exemplo aqui, ó, se você quiser, na associação. Ó, se eu retirar essa lâmpada aqui, ó, se eu desconectar aqui, para de funcionar, né? Agora, se eu desconectar, volta a funcionar. Beleza? Ó, vou desconectar aqui, ó. Ó, associação em série. Para de funcionar, porque como a corrente só tem um caminho, como que ela vai percorrer aqui se tem esse espaço vazio? O aluno tem que entender isso. Ó, eu conectei, voltou a funcionar. Eu posso vir aqui e desconectar. Qualquer parte do circuito que eu desconectar, não tem jeito. Ó, entendeu? Para de funcionar. Então, basicamente é isso. Aí, o professor ele tem a liberdade de melhorar essa aula, de explicar em conjunto os processos dos medidores elétricos, como que funciona o voltímetro, como que funciona um amperímetro. O professor vai ter a liberdade de ou iniciar a aula no quadro, explicando, dando exemplos de associação em série, levando lâmpadas natalinas, ou mesmo fazendo uma associação em série, né? Pega aí um isopor, lâmpadas natalinas, faz uma ligação lá mais ou menos em série, coloca numa bateriazinha e mostra para os alunos, sei lá, leva um exemplo prático. Aí vai do professor e do tempo, né? Aqui, por exemplo, onde eu estou, no estado de Goiás, eu tenho 3 aulas para mim explicar esse conteúdo, né? Só que eu fiz esse conteúdo em 6 aulas. Eu conversei com a direção e conversei com a tutora pedagógica que acompanha as escolas. Então, para me dar esse conteúdo aqui, eu precisei de 6 aulas, né? Mas foi tudo conversado, tudo combinado anteriormente, né? Com a direção, com os alunos e tal, e deu certo. Então é assim, eu vou ficando por aqui. Da associação em série é isso aí mesmo.